Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula no canal Loucos por Biologia. Eu me chamo Felipe Costa e hoje vamos falar de um assunto que chove nos vestibulares, é muito cobrado. Vamos falar sobre os ribossomos e vamos falar sobre o retículo endoplasmático rugoso. Vamos ver a função de cada um deles e o que é cada uma dessas estruturas. Então, continue aqui nessa videoaula que eu vou te dar informações importantíssimas para você poder arrasar no seu vestibular, logo após da nossa vinheta. Então, pessoal, vamos começar a falar sobre os ribossomos. Muito simples, muito fácil. Os ribossomos são estruturas que elas estão presentes tanto nas células procariontes quanto nas células eucariontes. Gente, repete comigo. Ribossomos a gente vai ter nas células procariontes e nas células eucariontes, beleza, pessoal? Só que existe uma diferença entre os ribossomos presentes em cada uma dessas células. Sabe por quê? Porque nas células eucariontes a gente não tem só ribossomos no citoplasma. Nos eucariontes, a gente também encontra ribossomos aderidos na parede do retículo endoplasmático rugoso. Então, repetindo, gente, nos procariontes, a gente só vai ter ribossomos no citoplasma dessas células. Nas células eucariontes, a gente vai ter ribossomos no citoplasma das células e ribossomos aderidos na parede do retículo endoplasmático rugoso. Beleza, pessoal? Gravem isso porque é muito importante e também é facinho, beleza? E qual é a função dos ribossomos? Beleza, gente, é muito simples. Os ribossomos têm a função de fazer a síntese de proteínas. Repetindo, ribossomos faz a síntese de proteínas, ou seja, ele constrói proteínas. Beleza, gente? Então, muito fácil. Muito simples. E a gente vai ter diferenças nessas proteínas que é produzida pelos ribossomos do citoplasma e pelos ribossomos do retículo endoplasmático rugoso. Gente, as proteínas que são produzidas pelo ribossomo presente no citoplasma, elas vão ser proteínas que vão ser usadas na própria célula. Ou seja, são proteínas que vão estar presentes ali no citoplasma. O ribossomo vai produzir essa proteína e vai jogar essa proteína no citoplasma, para essa proteína ser usada por essa célula. Beleza, gente? Agora, os ribossomos que estão na parede do retículo endoplasmático rugoso, eles vão sintetizar proteínas que vão ser lançadas para fora da célula. Ou seja, vão ser proteínas que vão estar presentes em células secretoras, como, por exemplo, as células do sistema endócrino, lá do nosso pâncreas. O pâncreas é uma glândula endócrina que secreta substâncias para fora do pâncreas. Então, o pâncreas ele vai ter células ricas em ribossomos aderidos na parede do retículo endoplasmático rugoso. Beleza, gente? Recapitulando, ribossomos presentes no citoplasma vai sintetizar proteínas usadas por essas células, e ribossomos na parede do retículo endoplasmático rugoso vai sintetizar proteínas que vai ser lançada para fora da célula. Beleza, gente? E pessoal, o que seria os ribossomos? É muito simples, gente. Os ribossomos vai ser uma estrutura que vai estar presente nas células tanto procariontes quanto eucariontes. E essa estrutura, o ribossomo, ele é formado por duas subunidades. Estão vendo aqui, gente, os meus dedos? Esse dedo aqui é maior que esse dedo aqui. E é assim que é os ribossomos. Os ribossomos eles vão ser formados por duas subunidades. E uma subunidade é maior que a outra subunidade. E entre essas duas subunidades, o ribossomo vai se ligar a uma molécula de RNA para sintetizar proteínas. Repetindo, o ribossomo ele vai ter uma subunidade maior e uma subunidade menor. E entre essas duas subunidades
ele vai se prender numa fita de RNA para sintetizar proteínas. A gente vai ver uma imagem agora que vai resumir tudo e vocês vão entender como que o ribossomo ele sintetiza uma proteína. Vamos para a imagem. Então aqui, pessoal, facinho, facinho. Esse aqui é um ribossomo. Aqui, como eu já disse na parte anterior da aula, o ribossomo ele é formado por duas subunidades. Uma subunidade maior e uma subunidade menor. As duas se juntam, são unidas, formando o ribossomo. E entre a subunidade maior e a subunidade menor, a gente encontra essa fita aqui de RNA mensageiro. O que acontece? Esse ribossomo aqui vai se deslizando por essa molécula de RNA mensageiro e produz a cadeia polipeptídica, produz a proteína, que a gente vai ver nessa imagem aqui agora. Isso daqui, gente, é um polirribossomo ou polissoma. O que é um polirribossomo ou polissoma? Simples. Vai ser o conjunto de ribossomos. Então aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, vários ribossomos aqui. Então quando eu tenho um conjunto de ribossomos, eu formo um polirribossomo ou polissoma. E esse polirribossomo, qual vai ser a função dele? Vai sintetizar as proteínas. Os ribossomos se unem aqui com uma molécula de RNA mensageiro, tá? E esse conjunto de ribossomos forma o polissoma para sintetizar as proteínas que a gente tem no nosso organismo. E mais uma vez, gente, ele vai ter uma subunidade menor e uma subunidade maior. E o conjunto de ribossomos forma o polirribossomo. Beleza, gente? E agora, pessoal, vamos para a segunda parte da nossa aula. Agora vamos falar do retículo endoplasmático rugoso. Antes de tudo, gente, precisamos entender o que é uma organela membranosa. Muito simples, o próprio nome fala, organela membranosa. Ou seja, é uma organela que ela é envolvida por uma membrana. E que membrana é essa, gente? É uma membrana fosfolipídica, tá? Assim como a membrana lá da membrana plasmática. Então, as organelas membranosas são uma organela que é envolvida por uma membrana lipídica, beleza, pessoal? E o retículo endoplasmático, ele é uma organela assim, é uma organela membranosa. E a gente tem dois tipos de retículo endoplasmático. A gente tem o retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático liso. Nessa aula vamos falar só do rugoso. O retículo endoplasmático rugoso, gente, ele também é chamado de retículo endoplasmático granuloso ou então ergastoplasma. Isso mesmo. Ele também é chamado de ergastoplasma. Tá beleza, gente? E o que é o retículo endoplasmático rugoso? Pessoal, muito simples. Ele vai ser uma organela membranosa, constituído por cavidades, tá? Que estão perto do núcleo. Então aqui, gente, por exemplo, aqui eu tenho essa folha, beleza? E o que vai ser o retículo endoplasmático rugoso? Ele vai ser um conjunto de membranas, tá? Que formam cavidades, e essas cavidades são achatadas. Essas cavidades não são roliças, elas são achatadas, estão vendo? Igual essa folha aqui, ela está achatada, tá? É a mesma coisa com o retículo endoplasmático rugoso. Ele vai ser achatado. E aqui, na parede do retículo endoplasmático rugoso, a gente vai ter aderido nele vários ribossomos, isso mesmo. Então, o retículo endoplasmático rugoso, ele vai ser uma organela membranosa que forma canais, tá? Que forma cavidades. E nessa membrana, na parede dessas membranas, vai estar aderidos ribossomos. Então, o retículo endoplasmático rugoso tem ribossomos na sua parede. E como eu já disse na primeira parte da aula, qual é a função dos ribossomos? Produzir proteínas. Então, essa também vai ser a função do retículo endoplasmático rugoso. Ele vai sintetizar proteínas, só que vai ter uma diferença. Ele vai ter mais uma função. Além de sintetizar essas proteínas, ele vai empacotar essas proteínas.
Quando vocês vão no supermercado, o que vocês fazem com a compra de vocês depois que passa no caixa? Empacota, ensacola a mercadoria de vocês. E é exatamente isso que o retículo endoplasmático rugoso faz. Ele vai ensacolar proteínas. Então o ribossomo, que está lá na parede do retículo endoplasmático rugoso, vai lançar essa proteína que ele produziu para dentro do retículo endoplasmático rugoso, e esse retículo vai envolver essa proteína com a membrana para poder exportar essa proteína para fora da célula. Então, mais uma função do retículo endoplasmático rugoso: ele empacota proteínas para serem excretadas. Beleza, gente? E ele também tem mais uma função. Ele serve como se fosse uma rua para substâncias passarem dentro dele. Por exemplo, eu tenho uma substância X que ela precisa transitar na célula. Ela precisa ir de um lado da célula para outro. E o que acontece? Se essa substância X passasse por dentro do citoplasma, pelo citoplasma, ia ocorrer reações químicas com a estrutura dessa substância, e a estrutura dessa substância iria ser prejudicada. Então essa substância X passa por dentro do retículo endoplasmático rugoso para poder se proteger das reações que ocorrem no citoplasma. Então, mais uma função do retículo endoplasmático rugoso: proteger substâncias que transitam dentro da célula. É como se ele fosse uma rua por onde essa substância passa. Então, recapitulando, função do retículo endoplasmático rugoso: vai produzir proteínas para ser excretadas para fora da célula, vai empacotar essas proteínas em vesículas e ajuda no transporte de substâncias dentro da célula para manter a integridade da estrutura dessas substâncias. Agora vamos ver uma imagem rapidinho para vocês verem como que é o retículo endoplasmático rugoso. E lembrando, gente, ele sempre vai ser um conjunto de canais achatados com ribossomos aderidos à parede e, importante de tudo, o retículo endoplasmático rugoso vai estar perto do núcleo. Ele interage com a carioteca do núcleo, com aquela membrana que recobre o núcleo. A gente vai ver com detalhes nessa imagem. E aqui, pessoal, muito simples, muito fácil. Essa daqui é a estrutura do retículo endoplasmático. Então, o que a gente está vendo aqui? Aqui, esse em roxo, a gente tem o retículo endoplasmático rugoso. Lembra, pessoal, que o retículo endoplasmático rugoso ele vai ser um conjunto de membranas achatadas aqui. Lembra quando eu fiz com papel? Aqui, essas membranas, essas cavidades aqui são achatadas. Elas não são roliças. Então, o retículo endoplasmático rugoso vai ser um conjunto de membranas que formam cavidades achatadas, beleza? E na parede do retículo endoplasmático rugoso, eu vou ter todos esses pontinhos aqui aderidos na parede, que são os ribossomos. E como eu já disse, gente, um bizu que com certeza vai cair em algum vestibular. O retículo endoplasmático rugoso, ele fica perto do núcleo. Então, para você se situar, por exemplo, vamos supor que a questão seja para você dizer que organela é essa daqui. É só vocês olharem. Está perto do núcleo, interagindo com o núcleo, ó. Ele interage com o envoltório nuclear. Ele interage com a carioteca que recobre o núcleo. Tá? Então, o retículo endoplasmático rugoso vai estar perto do núcleo, interagindo com a carioteca. Beleza? Então, para vocês reconhecerem o retículo endoplasmático rugoso, é só vocês olharem se está aderido na carioteca, se está aderido com envoltório nuclear. Vocês vão ver se é um conjunto de cavidades achatadas e vocês vão ver se tem ribossomos aderidos na parede dele. Se tiver todas essas características, é o retículo endoplasmático rugoso. Beleza, gente? E aqui só para diferenciar, esse daqui que a gente vai ver na próxima aula é o retículo endoplasmático liso. A diferença entre eles é que o retículo endoplasmático rugoso ele tem ribossomos aderidos na sua membrana e ele é achatado. Já o retículo endoplasmático liso, ele não é achatado. Ele forma cavidades
que elas são roliças, beleza, gente? E elas ficam mais distantes do núcleo. Facinho, facinho. E pessoal, mais uma função bônus do retículo endoplasmático rugoso. Além de fazer a síntese de proteínas, o retículo endoplasmático rugoso também faz síntese de glicídios. Isso mesmo, ele também produz glicídios. E para que servem esses glicídios? Esses glicídios, que são carboidratos, quando são produzidos no retículo endoplasmático rugoso, eles se juntam com proteínas. Quando tem um glicídio se juntando com uma proteína, eu formo uma glicoproteína. E para que vai servir essa glicoproteína? Essa glicoproteína serve para poder produzir muco. O muco é uma substância gelatinosa, escorregadia, que serve como um lubrificante lá no nosso intestino. Qual é a função do intestino grosso? Ele armazena as fezes para poder fazer a eliminação. Então o muco ele recobre a parede do intestino, servindo como se fosse um lubrificante para poder fazer a evacuação, eliminação das fezes. Então mais uma função do retículo endoplasmático rugoso. E vamos para um exercício facinho da 6 Gran Rio para vocês verem como que esse assunto é cobrado nos vestibulares. Bora lá? Uma célula jovem cresce à custa de proteínas por ela sintetizadas. Essas proteínas são sintetizadas. Então, gente, a questão quer saber aonde que essas proteínas são sintetizadas. Então, interpretando a questão fala que uma célula jovem ela cresce à custa de proteínas por elas sintetizadas. Ou seja, essa célula sintetiza essas proteínas. Ou seja, essas proteínas são produzidas nessa mesma célula. E ela usa essas proteínas para fazer ela mesma crescer. Ou seja, as proteínas são sintetizadas nessa célula e essas proteínas são usadas nessas células para fazer ela crescer. E ele pergunta aonde que elas são sintetizadas. Letra A, no retículo endoplasmático liso. Retículo endoplasmático liso, gente, que a gente vai ver na próxima aula, não tem ribossomos na sua parede. Se não tem ribossomos, não produz proteínas. Então não é a letra A. B, na superfície externa do retículo endoplasmático rugoso. Lembra, gente, que os ribossomos da parede do retículo endoplasmático rugoso vai produzir proteínas que vão ser lançadas para fora da célula, ou seja, não vai ser usada por aquela célula. Então não é a alternativa B, porque essas proteínas sintetizadas por essa célula jovem vai agir nessa mesma célula para ela crescer. Então também não é a alternativa B. C, no interior do retículo endoplasmático rugoso. Gente, as proteínas não são produzidas no interior do retículo endoplasmático rugoso. Elas vão ser produzidas na superfície do retículo endoplasmático rugoso. E depois que essas proteínas são sintetizadas na superfície do retículo endoplasmático rugoso pelos ribossomos aderidos na parede dele, que elas vão ser lançadas para a parte interna do retículo endoplasmático rugoso. Então essas proteínas são produzidas no interior do retículo? Não. D, no aparelho de Golgi? Também não. A gente também vai ver o que é essa organela, mas essa organela não sintetiza proteínas. Então só nos resta a alternativa E, nos ribossomos livres no citoplasma. A gente não viu no início da aula que os ribossomos do citoplasma, eles secretam proteínas, eles produzem proteínas que vai ser usada na própria célula? Então, essa célula jovem, ela mesma produz as proteínas dela, que vai ser usada nela mesma para ela crescer. Então, essas proteínas vão ser sintetizadas aonde, pessoal? Nos ribossomos livres no citoplasma, beleza? E essa foi a videoaula de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixe o like de vocês, o joinha de vocês aqui embaixo do vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para que vocês possam receber todas as notificações dos novos vídeos que serão postados no canal. Um abraço e fiquem com Deus.